Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Bem, olha só então. Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas no Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é de 60 km por hora. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca, em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo quadrado, e que o limite de velocidade reduza de 60 km por hora para 50 km por hora. Nessas condições, a distância necessária para a frenagem, desde a velocidade limite até a parada completa do veículo, será reduzida em um valor mais próximo de... Pois bem, pessoal, essa questão aqui ela não é uma questão fácil, mas ela poderia ser uma questão média caso não desse estes valores de velocidade, né? Mas bem, mais pela questão da mão de obra matemática que envolveria. Mas bem, olha só, temos uma velocidade que eu vou chamar de V1, que é de 60 km por hora, ou hora na menos 1, e uma velocidade 2 que seria de 50 km hora na menos 1, certo? Primeiramente, devemos converter estes valores em unidades do sistema internacional, ou seja, em metros por segundo. Que neste caso, para os dois, o correto é fazer a divisão por 3,6. Só que, claro, no momento da prova, isso aí ia dar muito trabalho, até porque a gente ia ter uma dízima periódica, que eu ia ter muitos números depois da vírgula. Não sei ao certo ali o valor. Então, a gente vai trabalhar com aproximações, tá? 60 km por hora, fazendo a divisão por 3,6, vai achar aproximadamente 17 metros por segundo. Enquanto 50 km por hora, aproximadamente 14 metros por segundo, ou metro segundo na menos 1, certo? Então, estes serão os dois valores que iremos utilizar aqui, tá? Bem, um outro ponto agora. A questão em nenhum momento informa o intervalo de tempo, nem mesmo a aceleração, né? Não, na verdade ela informa a aceleração que esse carro teria. No caso, a desaceleração, né? Mas ela não informa o instante de tempo. Neste caso, convém nós utilizarmos a expressão de Torricelli, ou a equação de Torricelli, onde, para o caso de uma desaceleração, vamos ter v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, que são essas velocidades iniciais aqui, menos, pela questão da desaceleração, né, uma aceleração negativa, 2 vezes a vezes ΔD. Ou eu poderia colocar o sinal de menos e aqui dentro considerar o valor menos 5. Mas eu já quis fazer a troca direto. Certo? Bem, vamos fazer algumas manipulações aqui, pois a velocidade final, né, é 0, pois é necessário uma frenagem desde a velocidade limite, ou de 50 e 60, até a parada completa. Ou seja, até o momento que eu chego em V igual a 0, que é o que eu vou colocar aqui então. Este valor deve ser igual a 0. V0 é o que eu vou ter, ao quadrado, menos 2 a ΔD. Certo? Bem, nessa questão, ele pede justamente, a distância necessária para a frenagem, blá, 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 reduzida em um valor mais próximo. Ou seja, eu tenho que ver a distância na situação 1 e diminuir a distância da situação 2. Este aqui é o meu resultado, para saber o quanto reduziu essa diferença de distância. Então, a gente vai calcular o quê? A distância em que cada um dos carros precisa percorrer até a parada completa, nas duas situações, e então tirar essa diferença para ver o quanto se reduziria a distância percorrida com essa diminuição de velocidade. Não é uma questão tão fácil assim, né? Bem, fazendo aqui a manipulação, o que vai acontecer? Eu vou passar esse termo para o outro lado. E como 0 ao quadrado é 0, eu vou ter 2a ΔD igual a V0 ao quadrado.
Como ΔD é o que nós precisamos achar, vou isolar ele, teremos V0 ao quadrado dividido por 2A. Passei esse 2A dividindo. E essa expressão, né, por isso que eu preferi achar primeiro uma expressão, nós vamos utilizar para a situação 1 e a situação 2. Né? Da seguinte forma, delta D1 vai ser V0 ao quadrado, que é 17 ao quadrado, divididos por 2 vezes 5. Aqui a vantagem é que 2 vezes 5 dá 10, a divisão por 10 é fácil. Então o complicado era fazer essa transformação e fazer esse ao quadrado aqui, né? Que vai dar 17 ao quadrado, dá 289. Se eu dividir por 2 vezes 5, que é 10, vamos ter então 28,9 metros por segundo, ou metros segundo na... Opa, desculpa, metros, porque estamos calculando distância aqui, muito cuidado. Para D2, delta D2, a distância percorrida na situação com uma velocidade menor, vamos ter 14 ao quadrado, dividido novamente por 2 vezes 5, o que vai dar 196 divididos por 10, que é igual a 19,6 metros. E veja que a diferença de distância, vou botar um ΔD maiúsculo aqui, ou seja, o quanto é reduzida a distância necessária para uma parada completa, basta fazer essa diferença. E nós encontramos o valor de 9,3 metros. Ou seja, na situação, né, onde há uma redução da velocidade, essa redução permite que o carro ande quase que 10 metros a menos, né, aproximadamente, no caso aqui, aproximadamente 9 metros a menos, do que na situação a 60 km por hora. Então a gente fica com a letra B, pois ele pede o valor mais próximo. Né? Claro, aqui o valor, a gente fez arredondamentos aqui no início, certo? Que claro que não vai achar o valor 9 exato, por isso que ele já pede um valor mais próximo de. Ficamos então com a letra B. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários, respondo sempre que possível. E bem, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir ele também. E então desejo vocês bons estudos e até a próxima.